Estamos a assistir ao completo colapso da indústria automóvel. E para não pensares que isto é só a minha opinião, eu vou-te mostrar os factos e depois tu tiras as próprias conclusões. Mas sim, estou a dizer que empresas como a Volkswagen, Toyota, GM, Ford e um monte de outras empresas super conhecidas de carros vão se tornar irrelevantes ou até mesmo ir à bancarrota até ao final desta década. A primeira coisa que vamos ver é que isto já não é um fenómeno que está a acontecer há pouco tempo. As vendas de automóveis atingiram um pico por volta de 2015, 2017 e para te provar isso vou-te mostrar aqui alguns gráficos que mostram a quantidade de automóveis vendidos de várias marcas. Como podes ver, a Toyota atingiu um pico em 2015 e desde então que vende 7% menos carros por ano. Se fizermos scroll aqui para baixo podemos ver que a GM atingiu o pico também em 2015 e que desde então que vende 28% menos carros por ano. 28% é uma descida enorme. Depois temos a Ford, que atingiu o pico em 2015 também e desde então que vende 27% menos carros por ano. Temos também a Fiat Chrysler, que atingiu o pico também em 2015 e que desde então já perdeu 22% das vendas anuais. Temos a Honda, que atingiu o pico em 2017, não em 2015, e que desde então já perdeu 10%. Temos também a Hyundai. A Hyundai, atenção, subiu desde 2016 quanto? 1% apenas. Ou seja, apesar disto ser uma subida positiva, é uma subida irrelevante. Pensares nisto noutros termos, pensa o que é tu teres comprado uma ação de uma empresa por 100 paus em 2016 e desde então teres ganho 1 euro. Se continuarmos por aqui abaixo, temos a Nissan, que atingiu o pico não em 2015, mas em 2017 e desde então perdeu 39%. Ou seja, significa que a Nissan vende 39% menos carros em 2021 do que em 2017. E sim, todos estes números são no mercado dos Estados Unidos, mas para não ficares a pensar que eu selecionei os Estados Unidos só porque sim, não, foi só mesmo porque foi fácil arranjar estes gráficos, porque se formos ver a história a nível global, é a mesma coisa. Temos aqui o gráfico da GM a nível global, também podes ver que as vendas atingiram um pico e desde então tem estado a descer cada vez mais depressa. Temos também aqui a Ford, que a história repete-se da mesma maneira. Ou seja, isto não é um fenómeno só no mercado dos Estados Unidos, não é tipo uma moda nos Estados Unidos que agora as pessoas querem carros elétricos. Não, a verdade é que a adoção do mercado elétrico é tão grande que está-se a refletir cada vez mais nas vendas deste tipo de empresas. E o engraçado é que se compararmos isto com as vendas da Tesla, por exemplo, está aqui o gráfico, conseguimos ver que desde 2012 até agora tem crescido as vendas a um ritmo estonteante e de forma exponencial. Tal como as empresas que nós vimos agora estão a decrescer de forma exponencial, a Tesla está a crescer de forma exponencial. Aliás, este gráfico do crescimento das vendas da Tesla é exatamente aquilo que deves procurar que o gráfico do teu portfólio se pareça. Se o teu portfólio estiver a crescer desta maneira, estás no bom caminho, és um bom investidor a longo prazo. E o problema é mesmo esse, é que a descida das vendas destas empresas está a acelerar cada vez mais. Se virmos aqui este gráfico, mostra os resultados de março, basicamente compara os resultados de março entre várias empresas, conseguimos ver que se nos focarmos aqui nesta coluna, na diferença de ano para ano, conseguimos ver que a Nissan, por exemplo, desceu 41% de ano para ano em março, a Honda desceu 30%, a Subaru e a Ford desceram 27%, a BMW 23% e a Volkswagen, que é das maiores empresas do planeta, desceu 43%. E por acaso ainda estás com dúvidas, se olhares bem para a coluna, todas as marcas de carros desceram pelo menos 5%. E lá está, estamos a falar de descidas de 5, 10, 15, 20, 40%. Ou seja, imagina o que é teres um café e de um ano para o outro venderes metade daquilo que vendias. Provavelmente não tarda muito e fechas o raio do café e vais mais é para casa. Mas se olharmos com atenção para este gráfico, conseguimos ver que na mesma coluna encontramos um número positivo. E não só é positivo, como é de 93%. E essa única empresa que cresceu foi a Tesla. E lá está, não cresceu só um bocadinho, cresceu quase para o dobro. Enquanto todas as outras empresas de automóveis decresceram entre 5% e 50%, a Tesla subiu quase 100% no mesmo período. Acho que esta tabela é ótima para provar que o mercado elétrico está a ter um impacto completamente impressionante na indústria automóvel e mais claro que isto é muito difícil. E este é um dos grandes problemas para as marcas de carros a combustíveis fósseis, porque elas são muito boas no mercado em que elas estão inseridas. O problema é que o mercado dos carros elétricos é um mercado completamente diferente. Exige linhas de produção diferentes, exige tecnologias diferentes, porque um Tesla não só é um carro que leva do ponto A ao ponto B, mas é um carro com um computador, é um carro com software. E aqui conseguimos ver uns paralelos incríveis com o que aconteceu com a Nokia e com a Apple. Quando a Apple apareceu, toda a gente dizia que ninguém ia querer usar Apples, porque na altura a tecnologia ainda estava bastante no início e era difícil usar os touchscreen de forma rápida
a internet ainda não era muito rápida, ou seja, ainda não era óbvio para toda a gente as vantagens de um smartphone em vez de um telemóvel. Apesar de um telemóvel e um smartphone serem coisas parecidas, são coisas completamente diferentes. Não são feitos da mesma maneira e exigem skills diferentes nos empregados. Enquanto que um smartphone tu precisas ter pessoas para desenvolver software, para um telemóvel não. Apesar da Nokia na altura ter conseguido fazer muitos bons telemóveis que durassem imenso tempo e fossem super resistentes, a Apple conseguia fazer software muito melhor do que os da Nokia e que adicionava muito mais valor a um telemóvel do que a Nokia. Foi por isso que a Nokia não conseguiu competir com a Apple e entretanto foi à bancarrota. E apesar da Nokia ainda ser uma empresa, porque a bancarrota não significa o fim da empresa, quase todas as marcas de carros já foram à bancarrota alguma vez, mas lá está, apesar de não ser o fim, apesar disto poder não ser o fim dessas empresas, a Nokia hoje em dia é uma empresa completamente irrelevante comparada com os dias de antigamente. E é o que estamos a ver a acontecer agora com estas empresas de carros a combustíveis fósseis e com empresas como a Tesla que estão a começar a dominar o mercado, que apesar de ser parecido ao que tínhamos antes, é completamente diferente. E tu podes dizer, mas essas empresas têm muito dinheiro, conseguem investir um monte de dinheiro e conseguem fazer mais tarde ou mais cedo as mesmas coisas que a Tesla. Duvido, porque se olharmos para este gráfico aqui, vemos que essas empresas não estão lá muito bem de saúde. Este gráfico já é um bocado atualizado, é de 7 de abril de 2021. No entanto, se formos ver um gráfico dos dias de hoje, ainda está pior para essas empresas e melhor para a Tesla. Porque, como podemos ver aqui, isto é a quantidade de dívida dessas empresas. E atenção, caso não estejas familiarizado com as quantidades, isto são das empresas com mais dívida do planeta. A Toyota, 188 bilhões em dívidas, 80 bilhões para a Hyundai, 161 para a Ford, 259 bilhões em dívidas para a Volkswagen. Caso não estejas ainda a perceber o que é que isto significa, o PIB português é de 231 bilhões neste momento. A Volkswagen em 2021, em 7 de abril de 2021, tinha mais em dívida do que nós temos em PIB. E se voltarmos aqui ao gráfico, conseguimos ver que a Tesla não tem dívida quase nenhuma. Só para teres uma ideia, neste momento a Tesla tem bem menos do que 10 bilhões em dívidas e tem cerca de 20 bilhões em dinheiro na balance sheet. Ou seja, a Tesla, se quiser, paga a dívida toda e continua com um monte de dinheiro. E para perceberes ainda melhor o quão grave é esta situação, nós conseguimos ver aqui com o Altman Z-Score, que é basicamente uma métrica para fazer testes de stress à saúde das empresas de fabricação, ou mais fácil ainda, o Altman Z-Score serve perfeitamente para testar o quão próximo da bancarrota está uma empresa de fabricação. Se quiseres explorar mais isto, tens aqui a fórmula, mas há um gajo que no ano passado já fez a papinha toda para nós, que é o James Stephenson, que se não segues deves seguir, que ele põe sempre material incrível no Twitter, principalmente sobre a adoção dos carros elétricos, sobre a Tesla e sobre esse tipo de coisa. Mas se olharmos aqui para este gráfico que ele fez o ano passado, a dia 23 de agosto de 2021, este foi o resultado a que ele chegou. E a única coisa que tens de perceber para entenderes bem este gráfico é que valores acima de 3, ótimo, empresa de boa saúde. Valores abaixo de 1.8, muito risco de bancarrota. A chamada zona de stress. E como podemos ver, todas as empresas de automóveis a combustíveis fósseis estão na zona de stress. O que a única coisa que isto significa é que estas empresas têm muita dívida, pouco dinheiro e produzem pouco dinheiro ou até perdem dinheiro de forma consistente. Não estão no caminho certo. Tu, quando queres comprar uma empresa, tu queres que a empresa cresça ao longo do tempo e não que decresça ou se mantenha estagnada e a acumular dívida. E como vês, a Tesla, aqui mais uma vez em contraste com essas empresas com um Altman Z-Score incrível. E isto acontece por uma razão estupidamente simples. As empresas de carros a combustíveis fósseis têm um negócio antigo na mesma para tratar e se quiserem competir com a Tesla no mercado dos carros elétricos e autónomos, têm que investir bilhões e bilhões de dólares nesse negócio, enquanto estão a gastar bilhões e bilhões de dólares para manter o outro negócio cujas vendas estão cada vez a descer mais e mais e mais e mais. Enquanto que o mercado elétrico eles não conseguem fazer de forma lucrativa porque ainda estão na fase de investimento. Em contraste com isto, a Tesla, como não vende carros a combustíveis fósseis, a única coisa que tem que fazer é investir no negócio. Ou seja, empresas que vendem carros a combustíveis fósseis têm dois negócios para investir. Empresas novas de carros elétricos ou carros elétricos autónomos só têm um negócio para investir. Enquanto que os da Tesla e das empresas novas é um negócio que está em crescimento e que elas conseguem fazer de forma lucrativa, estas empresas ainda não são lucrativas nesse negócio e no outro estão com as vendas cada vez mais a descer e com cada vez mais regulamentação e cada vez mais custos. Fora a dívida que já trazem do passado. E apesar dos short sellers tentarem dizer o contrário e que venha aí competição para a Tesla e que a Volkswagen, a Ford,
vão pôr modelos novos e que vão destruir a Tesla, podemos ver aqui que a market share da Tesla, apesar de sim ter vindo a descer porque cada vez há mais carros, é normal vermos este número a descer, continua estupidamente alta em todos os mercados, ou seja, não é só nos Estados Unidos, é mesmo na China e no mercado europeu exatamente a mesma coisa. E atenção que na China a competição é bastante elevada e mesmo assim a Tesla continua a ter uma grande fatia do mercado. E lembrem-se que na China há 1,5 bilhões de pessoas ou mais só num país. E lá está, como nós podemos ver neste gráfico aqui, apesar de vir cada vez mais e mais competição para a Tesla, nós vemos que a market share da Tesla continua bastante estável. E lá está, nós se mudarmos para este gráfico aqui, conseguimos ver que mesmo comparando a Tesla com qualquer outro carro, ou seja, não interessa se é elétrico, se é combustíveis fósseis, já é o carro mais vendido do seu segmento. Sedãs de luxo mais vendidos nos Estados Unidos, Model 3. SUVs de luxo vendidos nos Estados Unidos, quem é o mais vendido? Model Y. E se mudarmos para a China, a história é mais ou menos a mesma coisa. Conseguimos ver que o Model 3 é o segundo mais vendido sedã de luxo e conseguimos ver que o Model Y é o SUV de luxo mais vendido até na China. E isto está a apanhar toda a gente de surpresa. É só vermos aqui este gráfico da EV Adoption, que fez umas projeções em 2020 sobre a market share da Tesla ao longo do tempo. E mesmo em 2020 eles preveram que a market share da Tesla seria de 66% e mesmo nesse ano em que saíram as projeções já saíram erradas porque a market share da Tesla foi de 79% em 2020. No ano 2021 eles projetaram que a market share da Tesla ia ser de 54% e foi de 72%. Em 2022 eles projetaram que ia ser 42% e diz-me lá tu quanto é que achas que vai ser. Se está a 72% este ano, a menos que de repente haja muitos produtos revolucionários que possam competir com o que a Tesla produz, muito dificilmente vamos ver sequer um número próximo de 42%. Mais provável será que se mantenha perto dos 70% como tem sido, do que continua a descer, porque se nós formos ver as vendas dessas marcas de carros elétricos, por exemplo a GM vendeu 457 carros elétricos, atenção, 457 só, não é 457 mil, é 457 carros elétricos no primeiro trimestre deste ano. E comparando com a Tesla, no mesmo período de tempo, a Tesla produziu 310 mil veículos. Ou seja, como podes ver, a competição da Tesla é só ridículo e inexistente neste momento. É que mesmo que disséssemos, mas as outras marcas fazem carros melhores do que a Tesla. Não fazem, mas mesmo que fizessem, a fazerem 400 e tal carros por trimestre, não vão competir com ninguém. Podes tentar comprar um carro destes que não vais conseguir porque eles simplesmente não os fazem. E agora pensa, enquanto a GM produziu 457 carros no primeiro trimestre, a perder dinheiro com cada carro que vendeu, a Tesla produziu 310 mil carros e ganhou bastante dinheiro com todos os carros que vendeu. Aliás, no Earnings Report da Tesla conseguimos ver que a Tesla está com uma margem ridícula a todos os níveis. Seja gross margin, seja net margin, seja qual margem que tu quiseres, a Tesla faz margens mais parecidas com uma companhia de tecnologia, como a Google ou a Apple, e muito menos parecida com empresas de carros que normalmente têm margens 10% ou menos. E o último prego no caixão para as empresas de carros a combustíveis fósseis é este tipo de gráficos. Isto mostra o crescimento da adoção dos carros elétricos. E mais uma vez temos aqui o crescimento exponencial a acontecer. Aliás, eu até vou mudar para este gráfico aqui em que consegues ver melhor o crescimento da adoção dos carros elétricos, que em 2021 foi de mais de 100%. Significa que os 100% de carros que foram vendidos, 8% desses carros são todos elétricos. E vamos aqui à nossa amiga calculadora para tentar perceber o que é que acontece quando o mercado está a crescer a 100% por ano. Em 2021, a market share dos carros elétricos foi de 6%. Naquele gráfico mostra 8%, mas aquilo inclui os híbridos. Vamos piorar as coisas e vamos só usar os carros elétricos, que é o que nos interessa, e vamos usar os 6%. Se dobrou de ano para ano, em 2021, vamos ver o que é que acontece se dobrar outra vez em 2022. Significa que este ano a venda dos mercados elétricos vai representar 12% das vendas. Vamos ver em 2023, se continuar a dobrar, 24%. Mais um ano, em 2024, 48% das vendas serão carros elétricos. Em 2025, 96% das vendas serão carros elétricos. E tu dizes assim, mas o mercado não vai crescer a dobrar todos os anos. Ok, vamos imaginar que só cresce metade. Então, os mesmos 6% em 2021, vamos imaginar que cresce só metade, 50%, em 2022 e ficamos com 9%. Vamos crescer outra vez em 2023, 50%, 13,5% de todas as vendas são carros elétricos. 2024, 2025, 2026, 2027, 2028.
Não dá para 102% das vendas serem carros elétricos, mas dá para perceber que até 2028 mais 80% ou mais 90% das vendas de carros serão de vendas de carros elétricos. Nós até podemos fazer este exercício com 30%, ou seja, vamos imaginar que o mercado este ano subiu 100%, mas que nos próximos anos só sobe 30%. Vamos multiplicar 6 por 1.3 e ver o que é que acontece. Ora, 2022 7,8%, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031. Temos que baixar o crescimento do mercado dos carros elétricos para 30% para ser só para 2031. E mesmo assim significa que em 2031 mais de 80% dos carros vendidos serão carros elétricos. E a verdade é que há mercados na Europa, por exemplo, que estão a crescer a 250 e tal por cento, como a Suécia. A Noruega também está a crescer a bem mais do que 100%. Ou seja, muito dificilmente o crescimento da share dos mercados elétricos vai descer tanto que baixa até aos 30%, e mesmo que deixe até aos 30%, continuamos a ver que até ao final da década muitas destas empresas de carros a combustíveis fósseis vão ter um problema enorme quando o seu negócio lucrativo deixar basicamente de existir e de fazer qualquer sentido. Mas eu não estou aqui para te dar nenhuma conclusão, eu estou aqui para te dar as ferramentas para tu tirares a tua própria conclusão. Por alguma coisa estou ali na Tesla, podes ver o meu último vídeo a explicar em mais detalhe o porquê. Mas lá está, independentemente da tua opinião, os factos mostram que empresas de carros a combustíveis fósseis não vão durar muito, ou se durarem vão ser muito menos relevantes daquilo que são hoje. E não, isto não é algo que vai acontecer daqui a muitos anos, é ao longo dos próximos anos, de muito curto prazo, vamos começar a ver muitas notícias. Aliás, nós já vemos os CEOs destas empresas, muitos deles a virem falar bem da Tesla e dizer, por exemplo, a Volkswagen diz que a Tesla é 3 vezes mais eficiente a produzir carros do que eles. Isto dito pela própria Volkswagen. Temos visto a Ford a tentar copiar a Tesla ao máximo. Temos visto basicamente o colapso da indústria automóvel a acontecer muito devagarinho. É só estar atento para poder aproveitar, meter as pipocas à boca e usar esta informação para investir em empresas que estejam a crescer a 100% ao ano e que estejam de boa saúde e em negócios a crescer. Agora, se quiseres mais informações sobre a Tesla e sobre o mercado dos carros elétricos e sobre todo este tipo de coisas, até os tweets do Elon Musk, um bom canal que tenho para te mostrar hoje é este aqui, que é o Electrified. Ele faz uploads bastante regulares e fala sobre todo o tipo de assuntos que tenham a ver com a Tesla, mercado elétrico, e até algumas coisas a ensinar como é que se investe. Seja como for, é um ótimo canal de qualquer das formas, e esta é a minha recomendação de hoje. Da minha parte é tudo, portem-se bem.